E a gente vai discutir um artigo de revisão hoje. É um artigo falando sobre atrofia das fibras musculares no diafragma num paciente com ventilação mecânica. Só relembrando um pouco, então, o diafragma é um músculo esquelético, ele é em forma de cúpula, separa a cavidade torácica da abdominal. Na inspiração, ele contrai e se achata, aumentando o volume da cavidade torácica. Isso faz reduzir a pressão intratorácica e o ar entra nos pulmões. Na expiração, ele relaxa, retorna à sua fórmula padrão, e isso diminui o volume torácico e o ar expulso dos pulmões. O objetivo do artigo era discutir, analisar se essa hipótese se torna verdade, se após um período prolongado em ventilação mecânica ocorre atrofia da musculatura do diafragma em humanos. Porque em animais foi visto através de estudos que após 18 horas em ventilação mecânica ocorre a atrofia da musculatura do diafragma. E isso pode ser um dos motivos dos problemas de desmame ventilatório, do paciente falhar a extubação. Métodos, como que esse artigo se deu? Foi realizado biópsias de diafragmas costais em 2 grupos humanos. Então, o grupo caso, que eram 14 doadores de órgãos em morte encefálica. Essa biópsia foi realizada antes da coleta do órgão. E o grupo controle, por 8 pacientes cirúrgicos que iam realizar cirurgias por lesões benignas ou câncer de pulmão localizado. Para não ter problema de pegar cada diafragma, cada biópsia ser realizada num sítio, as amostras foram obtidas na mesma região do diafragma costal anterior direito, de todos os pacientes nos casos controles e eram congeladas em isopentano de 3 a 5 minutos para equilíbrio do comprimento e armazenadas em menos 80 graus Celsius até serem utilizadas na pesquisa. Então, os grupos eram pessoas, o grupo controle, né? O grupo controle eram 8 pessoas com diagnóstico de lesão benigna ou câncer de pulmão localizado, e os outros 14 pacientes eram pacientes que tinham tido morte encefálica confirmada e essa biópsia era realizada antes da extração do órgão. O grupo caso eram pacientes de menor idade e não teve diferença entre distribuição de gênero, então homens e mulheres, e o IMC eram semelhantes em ambos os grupos. Como que o artigo se deu? Para conhecer se a atrofia se limitava apenas no diafragma ou se ela se estendia pela toda a musculatura respiratória, foi realizada biópsia do músculo peitoral maior ao nível do terceiro interespaço em 6 indivíduos de cada grupo. Então, cada grupo, 6 pessoas, foi realizada a biópsia tanto do diafragma quanto do músculo peitoral maior. O grupo ação, que é o grupo caso, eles apresentaram inatividade diafragmática, então o diafragma ficou inativo, e foram submetidos à ventilação mecânica de 18 a 69 horas. O grupo controle, realizada a inatividade do diafragma em ventilação mecânica e limitada de 2 a 3 horas. No diafragma foi realizado estudos histológicos, bioquímicos e de expressão gênica. No músculo peitoral, apenas estudos histológicos. Que foi avaliado em cada biópsia: o tipo de fibra, então se era fibra de contração lenta ou rápida, áreas transversais de cada tipo de fibra, concentrações de glutationa, caspase 3 ativa e procaspase 3, níveis de RNA mensageiro para atrogina 1 e MURF1. A glutationa, só relembrando, é um peptídeo, né, um tripeptídeo formado por glutamato, cisteína e glicina. Sua função principal é antioxidante intracelular, protegendo as células contra o estresse oxidativo, através de neutralização dos radicais livres e de espécies reativas de oxigênio. Outras funções seriam desintoxicação, modulação da proliferação celular, apoptose e resposta imune.
A procaspase é a forma inativa da caspase 3, que ela clivada, ela se torna ativa durante a apoptose. A gaspase é a forma ativa da gaspase 3, derivada da clivagem da progaspase, atua como uma gaspase executora, ou seja, ela cliva diversas proteínas intracelulares para promover e estimular a apoptose. A via ubiquitina proteasoma é um mecanismo de degradação das proteínas musculares, envolve proteínas destinadas à degradação, são marcadas pela ubiquitina, então você marca a proteína que você quer levar à apoptose, né, que vai causar a morte. E a cascata enzimática envolve 3 tipos de enzimas: a enzima ativadora da ubiquitina, a enzima conjugadora da ubiquitina e a ligase de ubiquitina, E1, E2 e E3. Essa E3 ela é responsável por reconhecer a proteína-alvo, que é a proteína que você quer causar a morte, e facilitar a ligação com a ubiquitina, que é um processo chamado de poliubiquitinação. As proteínas poliubiquitinadas são reconhecidas pelo proteasoma 26S, que é um complexo proteico com atividade proteolítica. Então, ele reconhece essas proteínas que estão ligadas a E3 e isso leva à apoptose dessas proteínas. A adrogina 1 e o MURF1 são proteínas ligadas à ubiquitina do tipo 3, então uma enzima ligase de ubiquitina, e atua marcando as proteínas musculares, ela é mais específica das proteínas musculares, para a sua degradação. Os resultados, então, depois de realizar todas essas biópsias, o que eles chegaram quais foram os resultados? Em relação à histologia, as fibras do diafragma do grupo caso eram menores do que a do grupo controle. A atrofia das fibras nas amostras do grupo caso não foi acompanhada por infiltrado de células inflamatórias, ou seja, não foi visto nessas biópsias que tinha inflamação associada à atrofia. As áreas de secção transversa das fibras de contração lenta e rápida diminuiu em comparação do grupo caso com o grupo controle. Aí aqui a gente vai ver do grupo caso o tamanho da fibra, a fibra de lenta e a fibra rápida. E do grupo controle, que a gente não teve essa alteração. Em relação à bioquímica, a concentração total de glutationa do grupo caso diminuiu em relação ao grupo controle. A concentração de gaspase, gaspase 3 e procaspase são maiores no grupo caso do que no grupo controle. A expressão gênica, então o RNA mensageiro da atrogina 1 e do MURF1 foi maior no grupo caso do que no grupo controle. Em relação à histologia peitoral do músculo peitoral maior, as fibras dos indivíduos do grupo caso e controle não diferiram em relação à área de secção, sendo a fibra lenta ou rápida. Isso indica que a atrofia era realmente mais específica do diafragma. Então, é o diafragma que sofre mais essa atrofia e ela não se propaga para os outros músculos respiratórios. E o que a gente discute a respeito disso? Que o artigo ele realmente demonstra que a inatividade do diafragma associada à ventilação mecânica é correlacionada a uma atrofia significativa das fibras musculares de contração lenta ou rápida no diafragma humano. Essa inatividade leva ao aumento do estresse oxidativo visto na redução dos níveis de glutationa do grupo caso, combinado com o aumento da concentração de cálcio e ativação das gaspases e da progaspase, que inicia a apoptose celular, realmente visto no grupo caso e menos no grupo controle. A via de degradação da ubiquitina proteasoma envolvendo a atrogina 1 e o MURF, que eram menores no grupo caso, cujos níveis aumentados indicam maior atividade proteolítica. Então, realmente, tinha mais atrogina e MURF no grupo caso e não no grupo controle. Então, a rápida perda de massa do diafragma pode contribuir para as dificuldades do desmame ventilatório. Então, realmente, quando você inativa o diafragma, quanto mais tempo você inativa ele,
mais massa ele vai perder, mais apoptose isso vai causar, ou seja, mais gaspase, mais via ubiquitina vai ser reativada, mais MURF, mais atrogena 1 vai ter, e mais apoptose esse diafragma vai levar. Isso pode causar, ser responsável pela dificuldade do desmame ventilatório. Algumas limitações desse artigo. As alterações no comprimento do sarcômero, elas não explicam a atrofia, não é por conta dela que às vezes pega a fibra lenta ou a rápida, elas têm o mesmo tamanho, aproximadamente na faixa fisiológica que eles pegaram. Diferença de idade entre os grupos caso e controle também eram mais ou menos a mesma faixa etária, não explica atrofia. Outras causas para possíveis atrofias seria CIRS, sepse, barotrauma ou morte cerebral, que levam que aí teriam a presença de infiltrado inflamatório ou aumento de citocinas pró-inflamatórias, que não foi encontrada nas fibras atrofiadas, como já foi falado. Comparação com outros músculos, ou seja, foi comparado o músculo diafragma com o peitoral maior e o peitoral maior não demonstrou atrofia, reforçando que realmente a atrofia só acontece específica no músculo diafragma. O uso contínuo de diafragma, a gente usa o diafragma 24 horas por dia, então quanto mais você usa ele, mais suscetível à atrofia em condições de desuso isso ocorre. Então quanto mais a gente usa ele é mais requisitado, então quando você deixa de usar, ele entra em atrofia mais rápido do que um peitoral maior, por exemplo. Então você conclui desse estudo que a atrofia do diafragma em pacientes sob ventilação mecânica ocorre por aumento da proteólise, então todas aquela via da ubiquitina que a gente viu, todos aqueles genes, aquelas enzimas, elas realmente estão mais ativadas, então isso faz ocorrer mais apoptose das fibras musculares do diafragma. E estratégias para inibir as vias proteolíticas vão ser o caminho para reduzir as dificuldades do desmame da ventilação. Então, se a gente conseguir agir nessas vias proteolíticas para inibir que elas ocorram e que a gente consiga inibir a apoptose e isso levar a menos morte das fibras do diafragma, talvez a gente consiga fazer com que menos pacientes tenham mais dificuldade na ventilação mecânica. O estudo ele não falava falava que esse é o caminho, mas ele não especificou nenhum tipo de caminho, de estratégia a seguir. E é isso.